Meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus? Hoje no Salmo 69, na parte 2, vamos ler dos versículos 16 ao 28. Você que tem a sua Bíblia já pega para acompanhar comigo. A versão que eu leio é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Nós vamos ler do 16 ao 28 hoje. Você sabe que eu leio primeiro os versículos que eu disse, do 16 ao 28. Depois eu venho comentando com vocês as partes que o Senhor ministrou no meu coração. Salmo 69, versículo 16 em diante, vai estar escrito: Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois eu estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro. Nada recebi. Por consoladores, e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida, e para matar minha sede, deram-me vinagre. Que a mesa deles se lhes transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha. Que se lhe escureçam os olhos para que não consigam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas. Pois perseguem aqueles que tu feres, e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado, não os deixes alcançar a tua justiça. Sejam eles retirados do livro da vida, e não sejam incluídos no rol dos justos. Meu Deus, só até aqui. Então, meus irmãos, já começando a comentar com vocês, esse é um salmo onde a gente pode ver que Davi, o salmista, o poeta, ele está passando por um tempo de angústia e perseguição. E o clamor dele, a oração dele a Deus é urgente. E ele errou e ele está pagando pelas consequências do seu erro. Pois no versículo 26, ele já vai dizer que ele está sofrendo um castigo de Deus. Ele está falando que Deus está castigando ele e para Deus punir aqueles que estão zombando dele, porque ele está sendo castigado por Deus. Ele está pagando pelos seus próprios erros. No versículo 26 vai estar escrito: Pois persegue aqueles que tu feres, e comentam a dor daqueles a quem castigas. Então você pode ver por esse versículo que ele está sendo castigado pelos atos que ele cometeu. Ele está sendo castigado por Deus por uma coisa que ele fez. E também no contexto desse salmo é muito interessante a gente perceber que esse salmo foi muito usado no Novo Testamento, alguns trechos dele, para descrever até a dor do Senhor Jesus na cruz, as perseguições. A gente vai ver até aqui uma passagem onde o Senhor Jesus ele cita esse trecho da passagem, que se encontra no versículo 20 e 21, eu já vou ler com vocês. Vai estar escrito, versículo 20, A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero, supliquei por socorro, nada recebi, por consoladores e a ninguém encontrei. O Senhor muitas vezes ele vai nos colocar em situações onde a gente não vai conseguir encontrar ninguém para nos apoiar, ninguém para desabafar, ninguém para chorar no ombro. O Senhor nos coloca em provas, muitas vezes, que nós nos encontramos sozinhos, porque o próprio Senhor ele afasta as pessoas de nós, para forjar o nosso caráter e, principalmente, para que nós nos aproximemos dele e não das pessoas, para que nós venhamos a desabafar, a chorar e a contar as coisas para ele e não para as pessoas ao nosso redor. Então o Senhor faz isso para que nós tenhamos mais intimidade com ele. E essa foi uma dor sofrida também pelo próprio Senhor Jesus, Deus na terra.
Então, se Deus falou não até para Jesus, Ele irá falar para nós, porque o Senhor Jesus ele vai dizer, João 15, versículo 20, não se enganem, não se deixem enganar. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Se ouviram a minha palavra, também ouvirão a vossa palavra. Depois pesquisa aí João 15, versículo 20. E você vai ver que eu gosto muito dessa passagem porque ela é muito interessante. Porque nós podemos ver e estudar a Bíblia tomando como exemplo tudo que o Senhor Jesus ele passou. Porque tudo que ele passou, nós vamos passar por angústias, tribulações semelhantes, não as mesmas, mas semelhantes, perseguições, calúnias, rejeição. Por isso que o Senhor Jesus fala que quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque não é fácil. E o que o Senhor Jesus passou é um exemplo do que nós vamos passar, porque nós somos os seus discípulos. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia. Tudo que nós vamos viver, tudo que nós possamos passar, podemos passar e muitas coisas nós vamos passar, está escrito na Bíblia. E a Bíblia é o único livro que está escrito o futuro. Eu falo isso não só pensando nos profetas ou no Messias, mas também em Apocalipse. O Senhor deixou para nós o que vai acontecer, isso é muito poderoso, isso é uma esperança para nós, os que vamos sofrer nessa terra, por amor a Ele, e vamos ser consolados por Ele, e não haverá mais tristeza, o Senhor fará tudo novo, e isso é uma grande esperança e força para nós, porque isso aqui, o que vamos passar na terra é passageiro, mas há uma eternidade esperando por nós, e a eternidade é muito tempo. Por isso que o Senhor muitas vezes não deixa a nossa emoção falar mais alto para nós. Por amor de nós, Ele não deixa a nossa emoção passar por cima da gente, para a gente não perder o propósito. Porque, imagina, quando a trombeta tocar, quando a gente estiver na eternidade, se a gente tiver a oportunidade de pensar dessa forma, a gente poderia até pensar, caraca, por que eu não fiz isso? Que besteira! Por que eu não tive coragem de fazer isso? Por que eu não vivi o propósito de Deus? Era só uma dor momentânea, agora eu estou na eternidade, eu podia ter mais esse galardão, eu podia ter mais essa honra aqui no céu. Por que eu não fiz? Então, muitas vezes, Deus sim vai castigar a nossa carne para que nós sejamos capazes de viver o propósito aqui, na terra. O tempo que nós temos para escrever a nossa jornada é aqui na terra. O Senhor vai permitir que nós sejamos castigados por Ele para matar a nossa carne, para que nós venhamos a viver o propósito aqui, para que na eternidade nós não venhamos nos arrepender de nos ter entregado pouco ao propósito e à vontade de Deus, à presença de Deus, sabe? Eu penso nisso às vezes. Então toda a dor aqui, ela vale a pena. Quando nós estamos carregando o nome de Cristo, é claro, quando nós estamos no propósito de Cristo, a dor, ela vale a pena, porque vai nos trazer um bem eterno. Uma dor passageira vai nos trazer uma glória eterna. Versículo 22. Também nessa linha de raciocínio de tudo que eu falei, você vai perceber nesse versículo 22, que eu vou ler com vocês agora, eu vou ler primeiro. Vai estar escrito, que a mesa deles se lhes transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha. Você vai perceber por essa passagem que nós encontramos muitos erros humanos na Bíblia. Como assim? O Senhor Jesus ele vai vir para a terra e vai nos ensinar como tratar o nosso inimigo da maneira certa. Orando por ele, bendizendo ele quando ele nos amaldiçoa e abraçando, não negando ajuda quando ele nos apedreja, nos faz mal. Então você vai ver que Davi, ele não pensava assim. Davi, ele era um homem de guerra, muitas vezes impiedoso com os inimigos, mas essa não era a perfeita forma que nós hoje conhecemos que Deus queria que ele agisse com os inimigos. Então você vai ver um erro humano aqui. Davi, ele pede que a mesa dos inimigos dele se transforme em laço e eles fiquem cegos e eles fiquem angustiados e tremam e a ira de Deus cai sobre eles, e não é isso que Deus quer de nós. No versículo 27, Davi chega a falar, acrescenta-lhes pecado sobre pecado, não os deixes alcançar a tua justiça. Olha quão grave é isso.
Quer dizer, Davi ele estava sofrendo por um erro que ele cometeu, e ele não estava tendo misericórdia pelos erros que estavam cometendo em cima dele, sabe? Então, por mais que isso aqui está escrito na Bíblia, nem tudo que está escrito na Bíblia é aprovado por Deus. Na palavra de Deus, você estudando a Bíblia, você vai perceber isso. Tem muitos erros humanos escritos na Bíblia para nos deixar de exemplo, muitas vezes, o que não fazer e como não pensar. É por isso que o Senhor Jesus se fez necessário ele vir, para nos dar a salvação como propósito principal, é claro, mas também para nos explicar os seus pensamentos, os seus sentimentos, como Deus pensa, qual é o caráter de Deus, o que o Senhor quis dizer com as leis, o que o Senhor quis dizer com os mandamentos. O Senhor Jesus ele vem para nos ensinar tudo isso. E nós vemos pelo Senhor Jesus que não é assim que se trata um inimigo. Temos que orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem, abençoar e orar pelos que nos amaldiçoam. Então, nós temos que ter esse caráter gravado de Cristo no nosso coração. Isso não é fácil. Se fosse fácil, se fosse lógico, seria muito melhor, né? Mas, graças a Deus, para nossa carne isso não é bom e nós temos que seguir a linha de raciocínio do céu. Nós não andamos com a lógica desse mundo. A lógica é que você devolva na mesma moeda. A lógica desse mundo é que você responda, que você afronte de volta, que você odeie aqueles que te odeiam. Mas temos que seguir aquele que é a própria sabedoria, aquele que é o próprio Deus que desceu para explicar o que ele pensava sobre isso. Então nós vamos ver na revelação de Cristo como ele pensa, o que ele quer de nós, que nós devemos tratar os nossos inimigos diferente para ser a luz do mundo, o sal da terra. O sal ele tem que ser diferente para não se tornar insosso e sem sabor. Eu sei que não é fácil, mas é assim que nós brilhamos a luz do Evangelho nessa terra. Temos que matar a nossa carne, a nossa ira, os nossos desejos de responder, de afrontar, de confrontar e sermos mais parecidos com Cristo. Nós que carregamos o Espírito Santo de Deus temos que dar bom testemunho diante do mundo espiritual e diante dos homens, daquele que nós seguimos e amamos. Para fechar o vídeo, porque eu vou ler só até aqui para não ficar tão longo, lá em Oséias 6, versículo 6 vai estar escrito, o Senhor, ele falando através de Oséias: misericórdia quero e não holocaustos, conhecimento de quem é Deus, mais do que sacrifícios. Então não adianta nós jejuarmos muito, subirmos monte, descermos monte, entrar em vale, sair de vale, se nós tratamos o nosso próximo de uma forma mundana, sem amor, sem misericórdia, sem compaixão, sem os frutos do Espírito Santo. Isso não agrada a Deus. Os nossos propósitos caem por terra, viram religiosidade, porque o Senhor deseja misericórdia, não holocaustos, conhecimento de Deus, mais do que sacrifícios. Venhamos guardar essa palavra no nosso coração e ter esse entendimento do Espírito Santo por todos os dias e nunca esquecer, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor e fazer mal até mesmo para nós mesmos. Bem, meus irmãos, até aqui me deu o Senhor. Muito obrigado por ter me acompanhado até esse ponto do vídeo. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.